Então, hoje a gente vai estudar sobre a primeira lei da termodinâmica. Apostila do terceiro bimestre, página 329. Pra gente encerrar essa apostila, tá? A primeira lei da termodinâmica fala sobre conservação de energia, tá? Então, nós vamos estudar a todo momento a conservação de energia, tá? Vamos supor que eu tenho um recipiente, eu vou desenhar aqui 2 recipientes, tá? Lembrando que nós ainda estamos falando sobre gases, tá? Então, a gente já tá aí hoje completa 4 aulas falando sobre gases, estudando sobre o comportamento dos gases, tá? Então, aqui eu tenho o recipiente e eu tenho o êmbolo, tá? Esse êmbolo é como se fosse uma tampa. Esse êmbolo aqui, que a gente chama de êmbolo, é como se fosse uma tampa que tá tampando esse recipiente para não deixar esse gás escapar, tá? Então, aqui nós temos gás. E nesse outro recipiente, a mesma coisa. Nós temos o êmbolo aqui e nós temos aqui dentro o gás também, tá? Então, esse êmbolo, ele serve, essa tampa aqui que eu desenhei, serve para armazenar o gás, ou seja, não deixar esse gás escapar de dentro aqui desse recipiente, tá? Quando eu aqueço, vamos supor que eu acendi o fogo aqui embaixo, né? Vamos tentar desenhar o fogo aqui. Isso aqui é o fogo, tá? Até escrever, né? Para identificar direitinho. Se eu coloco o fogo aqui embaixo, eu aqueço esse gás, o que vai acontecer, tá, gente? Simplesmente, vou traduzir aqui as imagens para vocês, tá? Eu tenho primeiro aqui um recipiente onde tem gás e tem a tampa armazenando aí, prendendo esse gás. Eu coloquei fogo, aqueci esse gás, certo? Aqueci esse gás. O que vai acontecer? Aí já essa segunda figura aqui, tá? O que aconteceu? Primeiramente, eu tinha aqui um equilíbrio, certo? Na primeira figura, eu tinha um equilíbrio. Por quê? Porque eu tinha o gás, o êmbolo, ele tava paradinho, bonitinho aqui, ele tava estável, ou seja, eu tinha um equilíbrio, tá? Nessa primeira figura aqui. Na segunda figura, eu não tenho mais um equilíbrio. Porque o que aconteceu? Conforme eu aqueci esse gás, ó, esse êmbolo que estava aqui, ele subiu, tá? Ou seja, isso quer dizer que o gás realizou trabalho, ou seja, o gás realizou trabalho, tá? Trabalho é uma força que envolve um deslocamento, ou seja, o gás fez uma força nesse êmbolo que provocou o deslocamento dele. Só que na parte da termodinâmica, a gente viu que trabalho é a pressão multiplicado pela variação de volume. Variação de volume, tá? Então, o que aconteceu? O gás exerceu uma pressão nesse êmbolo, tá? E o volume desse gás aumentou. Ou seja, isso daqui é trabalho. Pressão multiplicado pelo volume desse gás, tá? Essa primeira lei, né? Quando a gente vê essa primeira lei aqui, o que acontece? Quando a gente dá calor para um gás, tá? Parte da energia que veio do fogo, o gás ele usa para esquentar parte dele,
certo? Ou seja, o gás, ele usa esse fogo para esquentar ele mesmo, tá? E ele usa uma parte para fazer esse êmbolo subir, tá? Então, nós temos a primeira fórmula aí na página 331, que é exatamente essa daqui. Eu vou escrever de uma forma um pouquinho diferente, tá? Quantidade de calor vai ser igual a trabalho somado a variação de energia. A quantidade de calor que esse gás recebe, a quantidade de calor que esse gás recebe, tá? Vai ser igual ao trabalho que esse gás faz, sobre o êmbolo, tá? Somado a energia, tá? Energia de todas as moléculas que tem aqui dentro deste gás, tá? Ou seja, o gás, ele usa parte desse calor aqui, ó. Parte desse calor, o gás ele usa uma parte para realizar trabalho e a outra parte ele utiliza para esquentar o gás, tá? A energia interna nada mais é do que esquentar ou esfriar o gás, tá? E aí a gente tem a primeira lei, a primeira fórmula aí da primeira lei da termodinâmica, tá? Vou apagar essas figurinhas aqui, vou escrever a fórmula aqui em cima e aí a gente continua a explicação. Então, ó, quantidade de calor é igual a trabalho somado a energia interna. Na apostila de vocês está falando que a energia interna vai ser igual quantidade de calor subtraído de trabalho. Também pode ser, tá? É a mesma coisa. Eu prefiro a fórmula desse jeito aqui, tá? Mas, dessa forma aqui ou da forma que tá na página 331, tá certa as duas, tá bom? E aí a professora falou que essa primeira lei da termodinâmica é uma lei que fala da conservação de energia, que é a quantidade de calor, tal trabalho, delta U, variação de energia interna, tá? Essa energia interna, ela tá ligada à temperatura. Daqui a pouco a gente relembra uma outra fórmula que a gente já viu, onde na fórmula, quando a temperatura aumenta, a minha energia interna também aumenta, tá? Se a temperatura diminui, a energia interna diminui, ok? Bom, então vamos supor que eu tenho 100 joules. É a quantidade de calor que eu tô fornecendo para um recipiente onde eu tenho gás. Então, eu tô fornecendo essa quantidade de calor aqui, ó. Calor, isso aqui é o meu fogo. Tô fornecendo 100 joules. Vamos supor que a energia interna que esse gás utilizou para esquentar é de 80 joules, tá? Qual que vai ser o trabalho? Qual que vai ser a força que esse gás vai realizar nesse êmbolo para esse êmbolo subir? Se isso é igual a isso, isso tem que dar igual a isso, certo? Então, quer dizer que aqui o trabalho é igual a 20 joules. 20 mais 80 vai ser igual a 100. As unidades de medida, quantidade de calor, trabalho e energia interna, sempre vai ser joule, tá? A gente tá falando de energia. Energia térmica, trabalho também é energia, tá? Trabalho é a força realizada em um objeto, no caso aqui do gás, né? Um objeto que
tem o seu deslocamento, é exercida uma força e ele se desloca. E nós temos aqui a energia interna, que está ligada à temperatura. Então, quer dizer que esse 20 joules aqui é a força que o gás usou para fazer o êmbolo, aquela tampa subir, tá? E uma coisa que a professora quer que vocês nunca esqueçam, gente, nunca. A energia, seja ela qual for, tá? A energia não se cria, a energia não se destrói. Ela apenas se transforma, tá? Apenas se transforma. Nunca se esqueçam disso daqui. A energia, ela não cria, a gente não destrói, mas a gente consegue transformar. Energia térmica em força, energia térmica em energia interna, tá? A gente consegue transformar as energias. Não conseguimos destruir e nem criar, mas transformar nós conseguimos. E agora, a professora quer que vocês prestem muita atenção, porque a gente vai trabalhar com os sinais, tá? Sinais de quê, professora? Os sinais de cada letrinha dessa fórmula. O sinal de quantidade de calor, o sinal de trabalho e o sinal de energia interna. Quando que vai ser positivo e quando que vai ser negativo. No enunciado dos exercícios, o número, ele vem sempre positivo, tá? É um número puro, tá? Não é negativo. Ele não vem negativo lá no enunciado. A quantidade de calor é menos 500 joules. Não vai vir esse sinal aqui. E a gente precisa saber de uma regrinha, inclusive no material que a professora já disponibilizou lá em arquivos para vocês, tem uma tabelinha com os sinais, tá? Que a gente precisa prestar muita atenção nos exercícios, porque vem as informações no exercício, tá? E aí a gente vai aprender a colocar sinal, tá? Sinal em cada letrinha dessa daqui. Bom, quando, gente, que a quantidade de calor vai ser positiva ou negativa? Vamos falar primeiro da quantidade de calor. Quando que a quantidade de calor vai ser positiva e quando que a quantidade de calor vai ser negativa, tá? Então, essa daqui é a primeira regrinha. Primeira regra de sinais. Vou colocar até aqui em cima. Regra de sinais. Primeira. São 3, tá? Porque é uma para cada letra. Primeira, para a quantidade de calor, positiva ou negativa. Quando a quantidade de calor vai ser positiva? Quando o gás, ele está recebendo calor. Que é quantidade de calor. Então, que vai ser positivo quando ele estiver recebendo calor. Logo, que vai ser negativo quando ele estiver cedendo calor. Ou seja, perdendo, tá? Cedendo ou perdendo calor. Essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha, trabalho. Regra de sinais para trabalho. Quando que o trabalho é positivo e quando o trabalho é negativo. A senhora vai até... Não tá muito reta, essas retas, mas é só para colocar em destaque, tá? Bom, o trabalho
ele vai ser positivo quando antes da professora explicar quando o trabalho vai ser positivo e quando o trabalho vai ser negativo, vamos relembrar uma formulinha, tá? A formulinha de trabalho. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Só um rabisco mesmo pra gente entender quando esse trabalho vai ser positivo e quando vai ser negativo. Eu tenho trabalho, a fórmula de trabalho é pressão multiplicada por volume, variação de volume. Se é variação de volume, essa variação de volume é volume final menos volume inicial. Quando que o trabalho vai ser positivo? Quando o volume final for maior do que o inicial, ó. O volume final é maior do que o volume inicial, tá? Porque aí eu vou subtrair e o número vai ser positivo. Por exemplo, 1.000 menos 500. 1.000 é maior, certo? É o volume final. Então, quer dizer que 1.000 menos 500 vai ser 500. 500 positivo. Então, o trabalho vai ser positivo quando esse gás, ele expandiu. Por quê, professora? A professora não falou que o volume final era 1.000 e o volume inicial 500? Ou seja, o gás expandiu, o gás aumentou de tamanho, de volume, certo? Então, daqui do volume inicial para o volume final, esse gás ele aumentou de volume, ou seja, ele expandiu. O trabalho é positivo quando tem uma expansão do gás, tá? Volume final é maior que o volume inicial. E quando o trabalho é negativo? Quando é o contrário. Volume final é menor do que o volume inicial. Vamos inverter aqui. Por exemplo, o volume inicial é 1.000, ó. O volume inicial é 1.000. E o volume final, vamos supor que é 500 agora. Eu vou fazer a subtração, ó. 500 menos 1.000 vai dar o quanto? Menos 500, ó. Menos 500. Então, o que aconteceu nesse caso aqui com o trabalho? O gás, ao invés de expandir, o gás comprimiu, tá? Então, aqui, ó, quando que o trabalho vai ser negativo? Quando houver uma compressão. O volume final é menor que o volume inicial. Deixa eu arrumar esse símbolo aqui. Agora sim. Essa tabelinha, eu coloquei uma tabelinha bem bonitinha no arquivo que eu disponibilizei para vocês já, lá na pasta de física, tá? Bom, e a terceira regrinha de sinal é para energia interna. Falamos da quantidade de calor, falamos de trabalho, da regra de sinal, tá? E agora a gente vai falar da regra de sinal para ΔU. Vou apagar essa parte aqui. ΔU é energia interna. Então vamos lá, regra de sinais. Vou até inverter os números aqui, tá? Segundo, terceiro e primeira. Quando a energia interna vai ser positiva e quando ela vai ser negativa. Bom, vamos relembrar agora a fórmula de energia. Fórmula de energia, 3/2 nRT. Essa daqui é a fórmula de energia interna que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Quando que essa energia interna vai ser positiva e quando que ela vai ser negativa. A mesma coisa que eu expliquei para trabalho. Quando a gente tem variação, ó, esse delta aqui quer dizer variação. Essa variação quer dizer, por exemplo, que a gente tem a temperatura final
e a temperatura inicial. É a mesma regrinha que eu acabei de explicar aqui embaixo, quando a temperatura, no caso agora aqui, temperatura, tá? Temperatura final for maior que a temperatura inicial e o contrário. E aí eu vou determinar o sinal da minha energia interna. Quando que essa energia interna vai ser positiva, quando que ela vai ser negativa. Quando a temperatura final for maior que a temperatura inicial, quer dizer que a minha energia interna é positiva, ou seja, o gás ele está esquentando. Vamos lá, temperatura final e temperatura inicial. Vamos supor que a inicial seja 50 graus Celsius. Melhor, é Kelvin, né? Temperatura em termodinâmica a gente usa Kelvin, tá? Então vamos supor que eu tenho 50 Kelvin, temperatura inicial, e a temperatura final seja 100 Kelvin. Se eu subtrair 100 menos 50 vai dar 50 positivo. Então quer dizer que neste caso aqui, a temperatura final maior que a temperatura inicial quer dizer que o gás está esquentando. A gente consegue observar isso, né? Se a temperatura inicial é 50 graus e a final é 100 graus, a gente consegue identificar, sem precisar fazer cálculo, de que está esquentando o gás. E quando a temperatura final for menor do que a temperatura inicial, vamos inverter agora os números. A temperatura final é 50, a temperatura inicial era 100, opa, inicial 100, final 50, então quer dizer que esse gás de 100 ele baixou para 50 Kelvin, quer dizer que ele esfriou, tá? Ou seja, o gás ele está esfriando. Vamos usar o mesmo termo daqui de cima, tá? O gás ele está esfriando. Deixa eu apagar essa formulinha aqui. Essa tabelinha, eu montei, que nem eu falei, eu montei uma tabelinha com essas regras de sinais, tá? Mas quem quiser tirar o print, fica à vontade. Na apostila de vocês, tem a regra de sinal, porém a regra de sinal está toda escrita, tá bom? Então, eu prefiro dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque eu já identifico de cara, tá bom? Quando é positivo e quando é negativo. Eu não preciso ficar pensando muito. E aí, vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo. Esse exemplo, gente, não tem na apostila. Deixa eu ver se tem na apostila. Eu acho que não tem na apostila. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na lousa, tá? O enunciado do exercício é um exercício bem fácil, só pra gente treinar esses conceitos aqui, tá? De positivo, negativo. Então, vamos lá, exemplo. Depois, no final, vocês printem a tela, ok? E copiem no caderno depois, tá? Um gás ideal é comprimido por um agente
Vamos ler o enunciado do exercício. Um gás ideal, gás perfeito, é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joule. Então, calor 300 joule. Então, a gente tem a fórmula: quantidade de calor é igual trabalho mais energia interna, tá? Então, quantidade de calor é igual a 300 joule. Calor. Esse gás, ele está recebendo calor. Se ele recebe calor, a gente acabou de falar dos sinais, né? Quem printou a tela aí, quando o gás recebe calor, quer dizer que o sinal é positivo. Se tivesse aqui, o gás perde calor, esse sinal antes do número seria negativo, tá? Então, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joule de uma fonte térmica, sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules. Então, a variação de energia interna do gás é D. Nós temos uma outra informação: esse gás, ele é comprimido. Se o gás ele é comprimido, ele sofre uma compressão. Logo, o trabalho é negativo, tá? Então, aqui, quantidade de calor. Esse gás recebe calor e no trabalho, esse gás, ele é comprimido, sofre uma compressão. Por isso que o sinal é negativo. É para isso que serve aquela regra de sinais que a professora acabou de explicar para vocês. Porque as palavrinhas que tem no texto é o que vai identificar os sinais, tá? Então, vamos lá. Quantidade de calor é positivo, 300 joules. Igual, trabalho é menos 600, mais a energia interna. E tá perguntando qual é a variação de energia interna do gás. A variação de energia interna vai ser 300, passo 600 para cá, vai ficar mais 600. 300 mais 600, 900 joules. Não é difícil esse exercício, só precisamos saber interpretar, ter atenção nas palavras que tem no enunciado, certo? Printem aí a tela, porque esse exemplo não tem na apostila de vocês. E aí agora a gente vai começar a falar sobre as transformações termodinâmicas na página 332. Vou apagar. Vamos lá, transformações termodinâmicas. A gente vai começar pela primeira transformação que tem aí na apostila de vocês, página 332. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Página 332. A primeira transformação é a transformação isotérmica. Então, vamos lá, transformação isotérmica.
essa transformação, a gente já viu as transformações, isotérmica, isobárica, que é a mesma que isovolumétrica, e a isobárica não, bugou aqui, ó. A gente já viu as 3 transformações, isotérmica, isovolumétrica ou isométrica e a isobárica, tá? Nós vimos 3 transformações já, a gente vai estar agora estudando um pouquinho mais a fundo. E a gente viu que a transformação isotérmica, a gente tem, nessa transformação aqui, a gente tem uma temperatura constante, abreviação de constante, tá, gente? Então, a gente tem, na transformação isotérmica, a temperatura ela é constante, ou seja, não existe a variação de temperatura, não tem variação de temperatura, tá? Então, a fórmula que a gente acabou de ver, de estudar aqui, que foi quantidade de calor igual a trabalho mais variação de energia interna. Mas, professora, nessa fórmula aqui a gente não tem temperatura. Nessa fórmula a gente não tem temperatura, mas a gente tem temperatura nessa outra fórmula aqui, ó. E a professora falou que quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui. E quando a temperatura é constante? Não tem variação, é igual a zero. Se eu multiplicar tudo, a energia interna vai ser quanto? Vai ser igual a zero. Eu pego, multiplico qualquer número por zero é igual a zero, certo? Então, a energia interna sendo igual a zero, a gente tem que a quantidade de calor vai ser exatamente igual ao trabalho realizado no gás, tá? Se a quantidade de calor for 100 joules, o trabalho vai ser 100 joules. Não tem como ser diferente, tá? É isso que está escrito na apostila de vocês. Resumindo aí, fazendo um resumão e explicando realmente a transformação isotérmica. Isotérmica quer dizer temperatura constante, temperatura igual. E aí a gente viu por essa fórmula de energia interna que a temperatura sendo constante, nós temos aqui a energia interna igual a zero. E aí nós temos essa formulinha aqui para a transformação isotérmica. Se quantidade de calor for positivo, gente, nesse caso, o trabalho automaticamente vai ser positivo. Se a quantidade de calor for negativo, o trabalho vai ser negativo. Por quê? Esse lado tem que ser igual ao outro lado, tá? Não tem como, por exemplo, a quantidade de calor é 100 igual a menos 100. Não é igual. 100 não é igual a menos 100. Eu tenho 100 reais, estou devendo 100 reais, é a mesma coisa? Não, não é. Ok? Transformação isovolumétrica ou isocórica ou isométrica. Tem 3 nomes, mas é tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vou apagar isso aqui. Então, transformação isovolumétrica, ainda na página 332. Isovolumétrica. O próprio nome já fala, volumétrica, está relacionado ao quê? A volume, certo? Então, quer dizer que aqui, ó, o volume é constante. Se o volume é constante, vamos lá relembrar agora uma outra fórmula, onde a gente tem volume. Trabalho é igual a pressão multiplicado pela variação de volume. Se o volume é constante, quer dizer que ele é zero, tá? Ou seja,
Para eu ter trabalho, eu preciso ter a variação de volume. Se eu não tenho a variação de volume, eu não tenho trabalho, certo? Então, se eu não tenho variação de volume, eu não vou ter trabalho. Por quê? Zero multiplicado por qualquer coisa é igual a zero. Então, o trabalho aqui vai ser igual a zero. E aí, voltando na formulinha, quantidade de calor vai ser igual a trabalho somado à energia interna. Se trabalho é igual a zero, quer dizer que a quantidade de calor vai ser exatamente igual à energia interna. Isso significa, se o calor for positivo, eu recebo calor, né? E ele usa todo esse calor, ó, o gás, ele usa todo esse calor para esquentar e ele não realiza trabalho. Então, nós temos essa outra formulinha aqui para a transformação isovolumétrica. Isso daqui é para a gente chegar que o trabalho é igual a zero. Seria mais fácil se a professora desse a fórmula direto para vocês. Ó, gente, transformação isovolumétrica vai usar essa formulinha aqui. Porém, a professora prefere explicar o porquê que trabalho é igual a zero. Aí a gente vai lá na fórmula e vê que não temos variação de volume, nesse caso aqui, de isovolumétrica, tá? E aí sim a gente chega na fórmula. A professora não dá a fórmula pronta para vocês. Bom, transformação isobárica. Tiraram um print? Sim. Então, vamos lá. Transformação isobárica. Vou apagar. Isobárica. A transformação isobárica, a pressão é constante. A gente já estudou sobre, quer ver, ó, lá na página 299 e 300, nós estudamos já em transformação isotérmica, isovolumétrica e isobárica, tá? Então, por isso que a professora não tá explicando a fundo isso daqui, porque a gente já estudou, a professora já explicou para vocês. A transformação isobárica, então a pressão ela é constante. Só que a fórmula que a gente usa não tem nada relacionado à pressão. Logo, a gente vai utilizar a fórmula completa para uma transformação isobárica. Na apostila de vocês tem uma outra fórmula, que é a fórmula do PV NRT. Ou seja, esse PV aqui, ó, é exatamente trabalho. Trabalho é igual a NRT. A gente às vezes pode calcular trabalho por essa fórmula ou trabalho por essa fórmula aqui, ok? Mas basicamente o que vocês precisam saber e lembrar é dessa outra fórmula aqui que nós vimos hoje, da primeira lei da termodinâmica. Bom, a professora vai finalizar a explicação para depois a gente fazer alguns exercícios, tá? Do praticando. Então, transformação isobárica é quando eu tenho a pressão constante. Como nessa fórmula eu não tenho nada relacionado à pressão, então eu utilizo a fórmula completa para transformações isobáricas. Agora a professora vai explicar a transformação adiabática. Essa transformação a gente ainda não viu, tá?
a professora vai explicar direitinho para vocês o que acontece nesse tipo de transformação. Então, transformação adiabática, tá? Na página 333 e 334. A apostila ainda do terceiro bimestre, tá? Gente, a transformação adiabática é um tipo de transformação que não tem troca de calor, tá? A gente está falando dessa fórmula, quantidade de calor igual a trabalho mais energia interna. Ou seja, a transformação adiabática não tem troca de calor, ela não, o gás ele não troca calor com o ambiente, não troca calor, tá? O que é troca de calor? Quando eu tenho dois objetos e esses objetos estão em contato e vai entrar em equilíbrio térmico, ou seja, tem inicialmente temperaturas diferentes e em contato, quando estiverem em contato, eles entrarão em equilíbrio térmico, vão atingir a mesma temperatura, tá? Mas no caso da transformação adiabática, não tem troca de calor, é uma transformação sem troca de calor. Então eu vou colocar aqui, ó, transformação sem troca de calor. Isso quer dizer que quantidade de calor vai ser igual a zero, tá? Se a quantidade de calor aqui, ó, é igual a zero, vou ter zero igual a tal trabalho mais energia interna. Vou passar ou trabalho ou energia interna para o lado de cá, tá? Deixa eu ver na apostila de vocês. Na apostila de vocês passa trabalho. Então, quer dizer que aqui tá positivo, passa pro outro lado negativo. Trabalho, só invertendo, tá? Energia interna é igual a menos trabalho. É isso daqui que tá na apostila de vocês. Pode ser também trabalho igual a menos energia interna? Pode, tá? Ao invés de passar trabalho passar pra cá, passei energia interna. Mudei o sinal, também pode ser, tá? As duas formulinhas estão corretas. Na apostila, utiliza essa daqui. E aí falando, né, sobre essa transformação adiabática, que nessa transformação não tem troca de calor, por exemplo, existem aqueles sprays, né, que a gente às vezes brinca no carnaval, né, spray de espuma, spray de tinta, por exemplo. Se o gás que está dentro desse spray, ele se expande muito rápido, ele diminui a temperatura, tá? Ele esfria. Então, quer dizer que o trabalho vai ser positivo e a energia interna vai ser negativa. Agora, numa transformação sem troca de calor, tá? Se o gás ele é comprimido muito rápido, ele esquenta. Aí, esse primeiro caso aqui, ó. Trabalho vai ser negativo e a energia interna vai ser positiva, tá? Então, vamos lá. Se o gás se expande muito rápido, a gente usa essa formulinha aqui. O trabalho é positivo e a energia interna é negativa. E se o gás se comprime muito rápido, o trabalho é negativo e a energia interna é positiva. Bom, gente, então a explicação sobre esse conteúdo, primeira lei da termodinâmica, a explicação tá finalizada, tá concluída, tá?